Mas o que tu se aprendendo assim na escolinha, já que você tá indo na escolinha, né, nas correntes, nas campanhas, eu sei que você tá aprendendo, menino. Poxa, isso aí já é uma boa notícia pra mim. O que tu tem aprendido na escolinha? Fala pra mim. Ah, missionária, lá todo dia só me ensina Malaquias 3:10. Que é isso, menino? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Bom dia, menina. Olha, hoje eu vim o mais rápido que eu pude, que hoje é comigo para estar destrinchando assim esse problema. Esquece Malaquias e vamos aqui para esta visão aqui. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, entendeu? Presta atenção. Vou ler. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia o que julgará os vivos e os mortos. Aqui está falando, né, de morto, é defunto, carne morta não, está falando morto espiritualmente, né? E esse juízo já aconteceu no ano 70 DC. Vou ler a Romanos 5. Então aqui eles já foram justificados, os da fé. Então, que um dia julgará os vivos e os mortos, né, quando que aparecer para estabelecer o seu reino, né? Jesus de Nazaré veio e falou que o reino estava próximo. Então, no ano DC se concluiu, né? Ele falou ali ele se revelou depois da cruz, que ele se revelou ali a João, né? O João também saiu do corpo e foi em espírito, porque Deus não trata com carne. Então, você veja bem aí, né, que ali no Apocalipse 1, a revelação que ele veio e falou para as 7 igrejas da Ásia ali, para poder ter avisando, né, para o dia ali para eles se consertarem para o dia ali do juízo. Então aconteceu, né? Só João viu, não é verdade? Só João viu. Então é desse jeito. Está lá em João, no capítulo 21 também, ali a discussão entre eles, né? E ali o Jesus falou, né? Se eu quero que João permaneça até essa conclusão, né? Que vocês se importam, que tenham com isso. Falou para Pedro. Muito bem, porque ele era o discípulo amado. Nem Paulo, que foi aquele discípulo que foi escolhido para trazer a revelação para os gentios, viu, né? Só quem viu foi João. João viu. Então, preste atenção, menino. 3. Então, 3 diz assim. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando também não for conveniente. É que nós estamos fazendo, né? Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem. Então a gente está repreendendo com sabedoria, né? Sabedoria que Deus nos dá. Essa repreensão é apenas animando uns aos outros a buscar ler a Bíblia, não conhecer somente de ouvir falar, só isso, né? Então, faz fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra. Então nós temos que alimentar, né? Porque as pessoas querem viver só de leite, né? Está lá em Hebreus 5:12, né? Então temos que incentivar as pessoas a passar a comer comida sólida. Então aqui 3, porque chegará uma época, e acho que é mera coincidência, né? Quando as pessoas não suportarão a verdade, porque as pessoas querem viver de autoajuda, né? Daquilo que elas querem ouvir, não é verdade? Então, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando que mestres, né? Ah, não, eu aprendi com fulano, eu aprendi com ciclano. Ah, não, porque fulano é que isso o quê? Não, fulano é que isso o quê? Não, é lá que tem a bambambam, não, lá, entendeu? Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. 5.
Você precisa estar alerta e vigilante, né? Contra, né? A favor, contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Yahweh, por Senhor. Leve aos outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Então, tem versão que fala assim, cumpre cabalmente, né, o seu ministério. Então, é isso que nós estamos fazendo, né? Então, preste atenção. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos antigos, né, antepassado, pelos profetas, aí naquele tempo, né, hoje em 2000 não, nesses últimos dias, nos dias de Jesus de Nazaré, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós temos aqui que destrinchar, porque toda vez que nas escrituras que você vê um profeta falando, então você sabe que não é o profeta, é Deus que está falando através do profeta. Por isso que ele falou lá para o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Aqui, é Deus que está falando, não é Jeremias falando para ele mesmo, não, está entendendo? Falando através dele. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, está falando com Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Não é ninguém que vai botar a mão na cabeça de você depois, não. Você já está consagrado, entendeu? Antes da fundação do mundo, entendeu? Presta atenção, hein? Então, como a gente já sabe que é Deus que está falando através de profeta, entendeu? Aqui, ó, no capítulo 23 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Entendeu? Presta atenção, pastores, entendeu? É um dom, está lá em Efésios 4:11, que ele compara, né? Dom de pastorear a ovelha, que tudo aqui é uma metáfora, entendeu? Porque havia os pastores de verdade, né? Como Davi, por exemplo, entendeu? Aqui, ó, o renovo de Davi, entendeu? Então, como esse pastor é assim, uma metáfora, né? Então, é um dom, né, que foi falado, porque vários tipos de dom, de profeta, de etc, etc, está lá em Efésios 4:11, entendeu? É dom para aperfeiçoamento. O homem que pega e se bota título, eu sou isso, eu sou aquilo outro, para poder achar que é acima do outro, entendeu? Preste atenção. Então, aqui ele diz assim, ó, portanto, assim diz Yahweh. Tá, faz parte da Bíblia, entendeu? Não só tem Malaquias, né? Que tudo é Deus falando. E tudo, seja lá com Jeremias, seja lá através de qualquer livro aqui das Escrituras, né? Que toda palavra é inspirada e divinamente inspirada para poder para ensino. Mas está falando o quê? Todo mundo está falando para Israel. Entendeu? Está falando para Israel, não é para ninguém lá do século dos anos 2000, não está. Entendeu? Não é ninguém, não é para os gentios, entendeu? É para esses aliançados aqui no pacto da lei, né? No pacto da circuncisão, entendeu? Nós somos incircuncisos, menino, nós não temos aliança disso não, entendeu? Então, o homem que tem mania, entendeu? Que já está aqui na aliança eterna da graça, tem mania de pegar o problema lá de Israel e trazer para nós como doutrina. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Lembra lá, quando Jesus veio e falou para quem? Jesus falou para Pedro, né, ali na despedida, ele falou assim, Pedro, você me ama, é verdade, Pedro? Né? Que Pedro era assim, daquele povo da circuncisão, né? Tanto é que vocês vão lá em Gálatas 2, todo ali, ler, que está assim, aquele assunto de Paulo com Pedro, né? Porque Pedro foi direcionado para aqueles povo que era da circuncisão, Pedro, João, Tiago, e Paulo não. Paulo foi para os gentios e para eles também, para aqueles que creram no Deus invisível, não no Jesus de Nazaré, mas no Deus invisível,
né? Paulo não andou com Jesus de Nazaré, então ele foi o quê? Ele se quebrantou diante da luz, que está lá em Atos 22, versículos 6 a 9, e ali ele trouxe a visão, né, para aqueles que não se acreditavam, assim, igual a Tomé, tem que pescar para crer. Então, presta atenção, hein, menino? Então, aqui ele está falando, né? Portanto, assim diz o Senhor de Israel contra, né? Aqui está contra, entendeu? Aqueles pastores, né? Que apacentam meu povo. Que disse para Pedro, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Falo 3 vezes, né? Aquele Pedrozinho bacana, que negou Jesus, só queria só os benefícios, curioso, porque ele fazia tanto milagre. Entendeu? Mas ele entendeu, não entendeu nada, porque quando viu Jesus assim do outro lado que pareceu, ele falou, fantasma, entendeu? Não esqueceu tudinho que Jesus estava pregando. Menino, eu vou, mas eu não vou morrer não, presta atenção, entendeu? Mesmo tendo visto lá, ele chamava Lázaro, venha para fora, mas eles não se atentaram, presta atenção. Então é isso, falou, Pedro, tu me ama, Pedro? Amo sim, entendeu? Mas o que os Pedros da vida fez? Entendeu? Se espalharam, continuaram na circuncisão, entendeu? O que eles fazem? Cada um pega uma ovelha para si, um montão de Pedro assim, entendeu? Então, quer as ovelhas para eles, que eles falam que a ovelha é deles. Mas Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, né? Mas é só linguagem de figura, metáfora, não. Mas, entendeu? Olha que no capítulo 23 de Jeremias ele está falando, Deus está falando através de Jeremias, eu mesmo recolherei o restante das minhas, né, ovelhas de todas as terras, para onde as estiver o quê? Afugentado, que o homem afugenta, né? O homem quer saber de filosofia, de regras, de condenação, de julgar, de excluir, né? Problema, né? Afugentado, e as farei voltar, né? Então é o Espírito Santo de Deus que faz voltar, faz todas as coisas, né? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não adianta a gente querer fazer com o nosso jeito, entendeu? Então, voltar os seus, o que? Apriscos, serão o que? Fecundas, e se multiplicar. O problema está aqui, Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos exércitos, né? O líder dos exércitos. Qual é o exército, irmã? Lê lá Gênesis 2, versículo 1. Assim diz esse líder aqui dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que lê CPF, que fala de número disso, número daquilo, que não edifica nada, ninguém. Entendeu? Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. O quê? Falando o quê? Fala as visões do seu coração, né? É o que eles querem, é o objetivo deles, os propósitos deles, né? Então, mas eles falam o quê? Não vem da boca do Senhor. Fala muita coisa que é em nome de Deus. Inclusive, domingo é dia do Senhor. Mas quem falou foi Constantino, não foi, Senhor? Entendeu? E aonde está escrito nas Escrituras que as coisas das Escrituras é boa notícia? Jesus falou, prega lá as Escrituras que é boa notícia. Não falou, entendeu? Não é isso não. Presta atenção. Mas onde que nas Escrituras tem isso aqui é boa notícia? Tem não, entendeu? Tem mesmo. A respeito desse povo que gosta muito de tradição, entendeu? Jesus falou, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Nem eu que estou falando não, hein? Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando, não está aprendendo, né? Em vão me adoram aprendendo, está escrito? Não.
Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos o quê? De homens. Antes que a gente entre nesse assunto, né, todo, vocês vão a Mateus capítulo 23 e ler ali tudo, entendeu? Aqui no 23, versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, o que? Hipócritas. Esses religiosos eram o quê? Hipócritas. Porque dais o dízimo hortelã, do endro e do cominho, e o que tendes o que negligenciado os preceitos mais importantes o que da lei, né, do pacto da lei. Você tem negligenciado. Então ele tá dando os dízimos, né, das batatas, chuchu, das abóbora, de tudo, né? Porque dízimo era a comida que tinha que levar lá para a tribo que não tinha plantações, que era a tribo de Levi. Então, mas aqui, ó, vocês dão, mas estão negligenciando os preceitos mais importantes do pacto da lei. Lembrando que nós já estamos no pacto da graça. Então, muita gente também está fazendo a mesma coisa, né? Tá assim, fazendo assim, o dízimo do endo, do coentro. Ah, não, é outro dízimo. Mas assim, estão negligenciando, né, o pacto eterno, a aliança que já foi estabelecida, o amor da cruz que já foi consumado, entendeu? O véu foi rasgado, não há intercessores, há um só mediador, né? Então o que? Nós já estamos no reino de Deus. Então aqui, ó, é o que? É mais importante do que da lei. Agora, presta atenção. A justiça e o quê? Presta atenção, que estão negligenciando o quê? A justiça, a misericórdia e a fé, né? Por que misericórdia, irmão? Porque a religião de Deus está lá. E, né, o Tiago estava lá pregando para as 12 tribos, né? Ele pregou lá. A religião de Deus, gente, está lá no capítulo 1, versículos 26 e 27. A religião de Deus é assistir as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, né? Mas ele não está fazendo nada disso, né? Por isso que ele tem lá o aviso lá naqueles países. Entendeu? Ó, a justiça, né? Devias, porém, fazer estas coisas, porque eram do pacto da lei, mas sem omitir aquelas. Entendeu? Ó, o 24, guias cegos que coa, né, o mosquito e engole o que? O camelo, né? Não vê as coisas que está fazendo, né, que não é assim bem, que nós não somos Israel, não somos hebreu, entendeu? Mas fica assim, ignorando isso e não dá importância para a verdade, para a boa notícia de verdade, que é dar ânimo um ao outro. É falar para uns para os outros, ainda que esteja morto, viverá. Das mãos de Deus ninguém nos tira. Né? Então, para terminar, 5, ai de vós, escribas e fariseus, que? Hipócritas, porque o que? Limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Vamos nos converter nos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Paz seja. Até o próximo vídeo, continuando assim nesse assunto, hein? Preste atenção, hein? Se inscreva.